morning, Vietnã! Bom dia, meus amigos. Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E hoje, turma, é sexta-feira. Sexta-feira, deixa eu aumentar o volume aqui. Alexa, sextou com SD? S de saco cheio. Isso aí, menina. Tá no mesmo clima, né? Sexta-feira, pessoal, dia 21 de junho de 2024, e vamos para o nosso vídeo de abertura de hoje, começando com aquela característica olhadinha que a gente dá no gráfico diário, tanto do dólar quanto do índice, começando aqui com o gráfico do dólar. Ontem a gente até achou que teríamos uma correção mais efetiva, porque o mercado abriu com um gap de baixa aí, olha, considerável, mas em contrapartida deixou uma barra de força compradora considerável. Não chegou a romper a máxima do dia anterior, mas fechou quase na máxima do dia de ontem, mostrando que a força compradora voltou a agir de forma bastante consistente. A gente continua trabalhando com o dólar dentro de um canal estreito, com bastante deslocamento e mostrando bastante força de movimento. Eu comentei com vocês ontem a respeito dos padrões de candles que vocês identificam de forma isolada no meio do movimento e que vocês não devem levar isso em consideração como um sinal para uma possível operação. Lembra que eu comentei a respeito desse candlestick aqui? Olha, que ele tinha uma característica de uma shooting star, de uma estrela cadente, e a gente nota que não houve um comportamento efetivo deste candle, trazendo imediatamente um processo corretivo ou até mesmo uma reversão do movimento. Isso geralmente não acontece. Então, cuidado, não caia em armadilhas quando você identificar esses candles assim de forma isolada dentro de um movimento, porque dificilmente eles vão mostrar para você o início de uma reversão ou uma correção mais profunda, tá? Então evite, nunca opere esse tipo de padrão de candle, correto? Consideramos então o que? O dólar ainda em movimento forte de alta e observando também a nossa próxima resistência importante, o nosso alvo aí no gráfico diário, que está lá no 5,548. O estocástico lento continua bastante sobrecomprado, pessoal. Então ainda espera-se, né, que talvez o dólar faça uma correção, talvez um reteste na região do agora suporte 5,339, aí junto com a média de 20, para depois fazer um pivô de alta e buscar estes alvos mais acima, correto? Caindo aqui para o gráfico intraday, vamos anotar os suportes e resistências importantes do dia anterior, onde nós tivemos a máxima no 5,47350 e a mínima de ontem no 5,383. O fechamento de ontem foi no 5,454,50, é a nossa linha d'água, e o ajuste aí, o mais importante de todos, está no 5,448,19. Fica de olho no ajuste na abertura do mercado. Como eu gosto sempre de falar para vocês, se vocês observarem o dólar abrindo próximo do ajuste e a VWAP se afastando do ajuste para baixo, assim, olha, abrindo para baixo, e o dólar trabalhando abaixo de ambos, nós teremos aí um primeiro movimento expressivo de queda no dia. Em contrapartida, se o dólar abre próximo do ajuste e vocês identificam a VWAP se afastando do ajuste, assim, olha, para cima, abrindo assim, olha, para cima, e o dólar trabalhando acima de ambos, nós temos a expectativa de um primeiro movimento efetivo aí de alta no dia. Fica de olho no ajuste e na VWAP no início do pregão. Importante nesse momento também observarmos aqui o tamanho do gráfico de Renko que nós vamos utilizar no dia de hoje,
vamos com o 4R. Lembrando que o nosso indicador aí do tamanho do renco ajusta o tamanho do nosso renco de acordo com a volatilidade média do ativo. Então, no dólar hoje, quem for operar aí conosco no gráfico de renco, vamos de 4R. Passamos agora para o índice, vamos dar uma olhadinha também no gráfico diário, onde nós tivemos um movimento semelhante ao do dólar no dia de ontem, de forma correlacionada aí, invertida, né? Como a gente costuma ver no índice no dólar. A gente teve uma abertura com gap de alta e depois tivemos um dia aí vendedor não tão forte quanto a gente viu no dólar, lá o dia comprador, mas um dia que abriu muito próximo aí, da máxima, né, do dia e fechou muito próximo da mínima. Então, um dia também considerado vendedor, inclusive com fechamento, né, abaixo da abertura do dia anterior. Ou seja, devolveu o gap aí e acabou fechando o dia com uma variação negativa. O estocástico já começa a apresentar aqui, olha, um posicionamento em zona neutra, então a gente já não tem mais o estocástico em região de sobrevenda, o que dá um pouco mais de fôlego e apetite para o índice, para ele continuar uma possível queda. Lembrando que nós estamos monitorando uma nova região de suporte que formou-se aí na região dos 120 mil, 120.500. Segurou bastante essa região e espera-se um possível pivô de baixa para uma continuidade da queda, indo buscar o próximo suporte no gráfico diário, que está lá nos 113.500. A gente chama sempre de hora da verdade, quando a gente tem correções em movimentos de tendência e essa correção aproxima-se da média de 20 períodos no gráfico diário. Eu chamo de hora da verdade porque, para a gente ter a continuidade de um bom movimento de tendência, a gente tem que ter uma retomada do movimento nesse momento, ou seja, a gente precisa ter retomada da queda, senão a gente já passa a considerar o índice lateral novamente. Por isso chamamos esse teste na média de hora da verdade. O dia de hoje será decisivo para a retomada do movimento e a continuidade aí de uma tendência de baixa. Indo agora para o gráfico intraday, vamos anotar aí os pontos importantes do dia anterior. Nós tivemos a máxima de ontem no 123.395 e a mínima no 121.770. O fechamento, a linha d'água de ontem, no 122.090 e o ajuste está no 122.157. Lembrando também de observar o tamanho do renco que vamos utilizar no dia de hoje. Vamos com o 8R no índice. Recomendo também todas as manhãs que você dê uma olhadinha no calendário do dia, no calendário econômico do dia. Sugiro que você venha até o meu site aqui, olha, dentistanabolsa.com.br, lembrando, dentistanabolsa.com.br, e aqui você vai encontrar a página do calendário econômico. Aqui você vai ter acesso à planilha do dia já com os filtros que eu utilizo, ou seja, observando aqueles eventos que são os mais importantes para o dia. Nós temos às 10h30 em Receita Tributária Federal do Brasil. Esse não é tão importante, não acredito em aumento de volatilidade nesse momento, porém, aqui, olha, às 10h45, sim, nós temos dois indicadores econômicos muito importantes, que são dois PMIs que vão ser divulgados lá nos Estados Unidos, e esses sim podem trazer bastante volatilidade para o mercado. Às 11 horas tem venda de casos, lá também não é grande coisa, relatório política monetária do Fed, acredito que também não teremos tanto problema. Aqui, olha, aqui vai ser o ponto crítico do dia de hoje, então anote lá às 10h45, evite de estar posicionado nesse momento. Legal? Recomendo também que todos os dias vocês deem uma olhada lá no panorama do Latos, tá? É panoramalatos.com.br. O Latos é com 2 As, tá? É Latos. Você precisa fazer um pequeno cadastro para acompanhar esse site do Latos. Depois ele vai te mandar 200.000 propagandas de curso, mas você coloca ele
na caixa de spam lá e você não vê mais os e-mails. O importante é que você tenha acesso aqui ao Panorama Latos, que traz informações aí importantes para o início do dia. Eu gosto sempre de acompanhar e dar uma olhadinha como é que está o pré-mercado lá em Nova York, para a gente ter uma noção mais ou menos do que esperar para o dia de hoje. Então eu sempre dou uma olhada no nosso amiguinho aí, no EWZ. Deixa eu ajeitar essa tela aqui só um instantinho. Aí, agora sim, eu sempre dou uma olhada aí no EWZ, nesse momento caindo 0,11% lá no pré-mercado em Nova York. O ADR da Vale caindo 0,09%, o ADR da Petrobras subindo 0,21%, e o ADR do Itaú aí subindo 1,70%, tá dando uma puxadinha o Itaú para cima, a Petro e a Vale muito próximo do 0 a 0 e o EWZ também muito próximo do 0 a 0. Gosto sempre também de dar uma olhadinha nos futuros lá no pré-mercado, lá em Nova York, né? Os futuros já estão em negociação lá na Bolsa de Chicago, lá na CME, e nesse momento a gente tem aí o S&P 500 caindo 0,11, o Nasdaq caindo 0,05, muito próximo do 0 a 0 também. A gente tem um cenário aí que demonstra um dia talvez com uma abertura meio fraca na nossa bolsa aqui, um dia mais lento, um dia mais travado logo no início do pregão. Fica de olho nisso. Valeu, meus amigos! E assim a gente encerra o vídeo da abertura de hoje. Desejo a todos uma ótima sexta-feira e a gente se fala mais tarde. Um grande abraço, até mais, tchau!